Graça e paz a todos vocês, todos os irmãos que vão acompanhar este vídeo. Amém, em nome de Jesus, glória a Deus. Então, amados irmãos em Cristo Jesus, eu estou aqui para despertar o povo de Deus concernente às heresias do apóstolo Marcelino Bento. Esta é a publicação que eu fiz denunciando, amém, um dos seguidores do apóstolo Marcelino que me ameaçou de morte. Amém, glórias a Deus. Estipulando datas, dias até, na verdade, né? E dizendo que eu ficaria doente. Ele trouxe uma falsa profecia, tentando me impor medo, etc. Me disse que eu iria ficar doente por eu lhe repreender essas imagens que vocês estão vendo aí. Essas imagens, ok? Glórias a Deus, como podem ver essa imagem aqui, com esse talismã, essa coleira, com imagem esculpida do Marcelino Bento. Como podem ver na mão do seguidor dele, tem essa mascote, ou esse miçanga do pulso, nesse é o termo correto, que também tem imagem esculpida do Marcelino Bento. Amém. Por eu dizer que isso é idolatria e leva para o inferno, ele me ameaçou de morte com grande ira, fúria, todo furioso, me dando datas, dizendo que eu ficaria doente e que eu tinha que lhe pedir desculpas para eu não morrer. Amém. E graças a Deus eu não adoeci, eu não morri. Glórias a Deus que está vivo. Então, amados no Senhor Jesus Cristo, vamos seguir somente a palavra de Deus. Eu vou fazer o vídeo explicar com clareza como aconteceu. E vou mostrar também as mensagens. Vou estar mostrando vou fazer também um vídeo gravado, vou mandar, também vou selecionar, para que vocês possam ver que o caso é sério, não é brincadeira. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu saúdo a todos vocês com a bendita paz de Cristo Jesus, amém? Deus seja louvado para todo sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou vosso irmão em Cristo, profeta puro, para a honra e glória de Deus Pai. E aqui no meu canal eu trago a verdade, trago a mensagem, amém, de Deus, o recado do Pai Celestial. E esta mensagem de parte do Senhor, seja esta ou qualquer que Deus me permitir passar, é para a edificação do povo, amém. Glórias a Deus por causa daquele que vive para sempre, aquele que morreu e ressuscitou. Me ponho, aleluia, a falar a verdade, somente a verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia, e sejam todos bem-vindos aqui, amém? E todos aqueles que são novos, não se esqueçam de subscrever ao canal, clicar em subscrever, deixar o seu gostei, o seu like e compartilham este vídeo para estar despertando, amém, outras pessoas que estão sobre o engano, em nome do Senhor Jesus Cristo. Neste vídeo eu quero falar a respeito deste personagem chamado apóstolo Marcelino Mário Bento, que se destaca como o Elias prometido, amém. Glórias a Deus que está vivo. Porém, amados irmãos em Cristo Jesus, quem tem discernimento, quem lê a Bíblia, realmente não vai se deixar ser enganado. Quem lê a Bíblia debaixo da graça, debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus, então não é enganado. Aleluia. Fique até ao final deste vídeo, porque eu vou mostrar algumas
shorts, algumas shorts de conversação com um dos seguidores deste senhor, amém, deste senhor chamado Marcelino Bento, amém. Glórias a Deus, que por causa dele muitos estão indo para o inferno, amém. Mas muita gente está indo para o inferno por causa deste homem rasta, que tem rasta na cabeça, amém. Glórias a Deus. Eu não quero que você que ele segue, você que vai ver esse vídeo, é seguidor dele, amém, que em nome de Jesus você seja liberto por intermédio desta mensagem, amém. Que Deus Todo-Poderoso possa arrancar essa cegueira espiritual, essa venda demoníaca nos teus olhos. Deus possa tirar, sabe, esses abafadores espirituais nos teus ouvidos, que te impede de você ouvir a verdade, de você ver com teus olhos o engano que você se encontra. Amém. Glórias a Deus. Eu fui ameaçado de morte, conforme mesmo na descrição. Fui ameaçado de morte pesada, ameaças. Eu recebi ameaças pesadas, mas ameaças pesadas mesmo, de dois seguidores deste camarada. Aleluia. Então este vídeo será de alerta, de despertamento para todos vocês que verdadeiramente acreditam que este Senhor é o Elias, que esse Senhor é homem de Deus, que esse Senhor é vaso, é instrumento nas mãos de descuidado. Amém. Tome muito, mas muito cuidado. Amém. A palavra de Deus já nos disse, a palavra do Todo-Poderoso Deus já nos falou que o povo se está sofrendo. Amém. Este povo sofre porque lhe há faltado sabedoria, porque lhe há faltado discernimento. Aleluia. Este povo não gosta de andar na direção do Espírito Santo. Este povo onde vê, onde escuta, ali estão curar, ali estão fazendo milagres, está aí lá. Onde vê que tem manifestação de poder, de unção, está correto, aí lá, já está. Este povo não consulta Deus, e se consultar Deus, não é o Deus vivo, é um Deus morto, são Deus de Baal. Amém. Por isso que estão sendo guiados por espíritos contrários, espíritos do engano, estão a enganar o povo. Labra shaka labagai. Lemanto requemenesse alebrosama. Em nome de Jesus, venha despertar. Em nome de Jesus, desperta. Amém. Porque amanhã pode ser tarde demais. Lebra soca labachaia. Amém. Na verdade será anunciada em nome de Jesus, porque o Senhor disse na sua palavra: não temais aquele que mata solamente o corpo e não pode matar a alma. Amém. Glórias a Deus que está vivo. Tudo começou, amados irmãos, tudo começou porque eu chamei a atenção, repreendi um dos seguidores do apóstolo Marcelino Mário Bento. Por eu lhe repreender, este seguidor dele já começou a me prometer, a me ameaçar, me trazer ameaças pesadas de morte, de doença, que começou aí estava ali a fazer, ser feiticeiro, ser engapa, ser satanista, ou não sei, só sei que é das trevas, só sei que são das trevas, porque quem é da luz, ele é rápido ao ouvir e tardio ao falar. Quem é da luz, quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus, quando está errado, aceita a repreensão. Amém. Aceita que errou, aceita que falhou. Amém. Ramachakata rabassó. Eu, por lhe chamar a atenção, por eu lhe repreender, ele já se meteu em ira, em fúria, me ameaçando de enfermidades, me prometendo, até estipulou dias de vida. Amém. Traçou dias, limites.
de eu viver como se fosse Ele quem me deu a vida. Aleluia. Mas nenhum ser humano me ha dado vida, nenhum ser humano me soprou o fôlego de vida, e nenhum ser humano vai me tirar a vida, a não ser aquele, aleluia, que vive e reina para todo sempre, aquele, o Criador dos céus e a terra. Lembra da Shenda. Somente Jeová, o Todo-Poderoso Deus, é que vai me tirar a vida. Amém. Em nome do Senhor Jesus, porque este seguidor do apóstolo Marcelino não foi o primeiro, nem foi o segundo, nem foi o terceiro, nem foi o quarto, nem foi o quinto, nem foi o sexto, nem foi o sétimo, nem foi o oitavo, nono, décimo. Amém. Décimo. Malaya. Eu já recebi muitas ameaças de mortes, seja no físico, seja aqui. Eu já me deparei com pessoas que vieram, me ameaçaram cara a cara. Cara satanista, me ameaçaram de morte, me dando data. Rabachacataia. Morri? Eu não morri, estou aqui na misericórdia do Senhor. Vem mais ameaçar. Vem mais ameaçar seus satanistas dos infernos. Ralabachacataramanai. Muitos hoje são satanistas, hoje são quimbandeiros, hoje são bruxos. Amém. Por fazerem orações contrárias. Ralabachenda. Por guardarem ódio, rancor dos seus próximos. Não vou dizer irmão, porque esses nunca foram irmãos em Cristo Jesus. Amém. Glórias a Deus que está. Eu, se me chamar a atenção, eu se me repreender, e eu, sabendo que essa repreensão é para mim, ela está indo em conformidade da minha realidade, eu aceito a repreensão. Eu vou aceitar a repreensão. Eu não vou endurecer o meu coração. Amém. Mas há muitos que quando lhes repreendem, lhes chamam a atenção, já se mete fogo. Contrário, já mete cara trombuda, já quer retribuir com o mal. Promete, deseja, se vinga, espírito de vingança sobre ele se explode. Esses não são de Deus. Ainda que pregam muito, ainda que você já sabe, ainda que fazem tudo em relevância para com as coisas de Deus, de balde e de balde seria. Tudo é vão. Amém. Esses nunca vão ser recebidos no reino de Deus. Esses não vão entrar no céu. Labrachacataramalaya. Rica labachai. Não deixe que te engane em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus que está vivo. Deus é o Todo-Poderoso. Amém. A palavra de Deus nos basta. A palavra de Deus é o suficiente. Você está a seguir profeta, está a seguir pastor, que está a te dizer, vem, teus problemas vão acabar, vem. Aqui tem cura, aqui tem milagre. Só nessa igreja há salvação. Jesus Cristo anda a te ensinar que a salvação só está na igreja Sol da Justiça. A Bíblia te disse que a salvação só está na igreja do apóstolo Marcelino. Lá onde ensinam, lá onde andam a ensinar que a salvação é só lá. Amém. Porque esse seguidor do apóstolo Marcelino que me ameaçou de morte pesada, me deu dias de morte, de viver. Ele falou, o outro seguidor, quando eu fiz a publicação de denúncia no Facebook, amém, fiz a publicação de denúncia, glória a Deus que está vivo. Eu até fiz screenshot no Facebook, isso já foi há muito tempo, se não estou errado, no ano passado, amém, glória a Deus. E todavia, quando eu fiz a denúncia, então um outro seguidor, quer dizer, o que me ameaçou de morte veio, comentou,
me reameaçou de novo, para além de me ameaçar a primeira vez, me ameaçou a segunda vez. Amém. Como quem diz, não, vamos repetir de novo. Como quem diz já, não, vamos repetir de novo. Né? As macumbas não deu certo, os feitiços não deu certo, né? Seu filho do diabo dos infernos. Espero mesmo que você veja esse vídeo, ok? Eu vou postar mesmo no Facebook para você ver, seu Satanás dos infernos. Rabachakatarabassaia. Todas as pessoas que estão ameaçadas de morte, esse espírito de morte voltará contra o feiticeiro. Porque os filhos de Deus, nenhuma morte, nenhuma praga, lebrachanda, de mortandade se vai lhe afligir. Aleluia. Quanto mais você desejar morte nos filhos de Deus, mais vida se vai multiplicar sobre a vida de, sobre eles. Labrachanda, mais vida Deus vai brotar, Deus vai fluir sobre eles em nome de Jesus. Aleluia. E quando ele viu que eu não fiquei com medo, eu lhe denunciei no Facebook. Ele veio comentar. Não ficando satisfeito, me ameaça outra vez mais. Amém. E eu se meti a rir, nós se metemos a rir, lhe rimos. Amém, lhe rimos. Tanto. Ele de vergonha ameaçou todos nós, falando todos vocês que estão a rir, falou que haveríamos de morrer. Amém, porque nós estávamos a burlar, estávamos a zombar do Deus dele, que é o apóstolo Marcelino. Porque o Deus desses aqui não é Jeová, o Deus desses aqui, amém, não é o Senhor dos senhores, amém, o Deus desses aqui é o Marcelino, Mário Bento, é o apóstolo Marcelino, que eles falam Elias, amém, que eles falam que é o Elias, não sei o que, aleluia. Então vamos ter muito cuidado, amém. Vamos ter muito cuidado com doutrinas do engano, do inferno. Aleluia, porque Deus não é Deus de confusão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele me ameaçou 2 vezes. E ameaçou a terceira vez a todos nós. Foram 3 vezes praticamente. Incluindo as outras pessoas que se meteram a rir também. Glórias a Deus. E o outro seguidor, o outro satanista, o outro malandro, seguidor do apóstolo Marcelino, veio por comentar a publicação, também veio me ameaçar, ameaçou também, me ameaçou de morte, nos ameaçou de morte mais, porque ele dizia que todos aqueles que se metem com o tal Elias, não sei lá o que, vão morrer, porque Elias está na tua terra, está no que? Na tua terra, na tua terra, na minha não. Elias está na minha terra, qual é a minha terra? Hein? Elias está na vossa terra dos infernos. Recalabachanda, Ramachaka. Está na terra dos possuídos, dos endemoniados. Porque na terra onde Deus pisa os pés, esse espírito do falso Elias não está. Andam a interpretar muito mal a Bíblia, muito mal as Sagradas Escrituras. Sabe? Uma pessoa que ainda fala Carlão, amém, fala Carlão, Rabachakatai. Deus me revelou que rasta, isso aqui no mundo espiritual, isso é uma representação de entidade. Toda pessoa que mete rasta, espírito de jiboia, de serpente, que procede sobre ele. Eu tive revelações com Marcelino Mário Bento. Amém. Glórias a Deus que está vivo. Lá em 2021, já passou muito tempo, né? Se eu estiver errado, que Deus me faça lembrar. Lá em 2021, que eu estou a buscar em memória, quando ele fazia aquelas lives assim de perguntas e respostas, etc. Aí eu não tinha
conhecimento, não tinha assim praticamente conhecimento do apóstolo Marcelino Mário Bento. E eu, quando vi as lives dele, né, para mim era um homem de Deus, amém, que estava a fazer a obra do Senhor, que estava a favor do reino de Deus, e eu me metia a assistir os seus lives, amém, os seus lives. Eu assistia normalmente, glória a Deus que está vivo. Mas eu então, vendo, né, que ele está com rasta, amém, está com rasta na cabeça, eu fiquei muito inquietoso, eu queria saber da parte do Senhor. Por que ele usa rasta? Por que ele também, o cabelo dele é grande? Amém. Enquanto eu estava a ouvir ele a fazer aquela live, e eu perguntando para Deus do porquê, amém, que ele faz rasta, que ele tem um cabelo assim, né? Ele é apóstolo, ele não é profeta, mas apóstolo sim. Existem apóstolos que o ministério está conectado com o ministério profético. Também há pastores, amém, há pastores que atuam como profeta, há apóstolos que atuam como profeta também. Deus lhes usa no ramo profético, amém. Isso é muito comum, amém, porque o Espírito Santo, ele usa de acordo às capacidades dos servos de Deus, amém, que apresentam. Quanto mais o servo ter discernimento, quanto mais o servo de Deus realmente se disponibilizar para cuidar do rebanho de Cristo, que o Senhor lhe entregou, lhe confidenciou, então maior vai ser a graça, maior vai ser a unção e o mover no ministério, que vai se sincronizar ou que vai se entoando, se unindo, amém, com outros ministérios, que realmente os moverá fluentemente, amém, fluente em unção, dons que tem a ver com revelação, profecia, cura, milagres, etc. Amém. Uns é apenas dons, uns apenas apóstolos, há pastores que têm apenas dom profético e dom da cura. E eles vão parecer que são profetas, mas não são. É apenas os dons que eles têm. Mas há servos de Deus que têm o ministério profético. Mas no caso do apóstolo Marcelino, o que Deus me passava naquele dia, quando eu estava assistindo a live dele, lá em 2021, mais propriamente, amém? Me lembro todavia que ali Deus me abre os olhos espirituais e Deus começava a falar comigo, amém? Deus começava a me responder a questão que eu fiz a Deus, em nome de Jesus Cristo, glórias a Deus. E o Senhor me dizia o seguinte, me dizia que o Senhor Deus tinha permitido sim ele criar os cabelos. Deus tinha permitido criar os seus cabelos, mas o Senhor me revelava que rasta, isso não é de Deus. Rasta, isso é obra do engano, isso é obra maligna. Deus já me mostrou, Deus já me revelou como é que esse espírito do rasta funciona. O espírito do rasta é da linhagem de demônios que são praticamente jiboia, aqueles não são mais serpentes, aqueles são jiboia, porque as dimensões deles é no tamanho de anaconda, amém, é no tamanho de coiso, de sucuri, amém, sucuri, aquelas mesmo bem gigantescas, amém. E Deus revelava que esse espírito do rasta é espírito de confusão, é espírito de macumbaria, é espírito de feitiçaria. O pessoal que usa essas rastas é um espírito pesado, sabe? Amém. É espírito de confusão, espírito de loucura, espírito de maluquice. Amém. Ramachakata Ramanaya. E esses demônios, eles saem direto do inferno. Não é demônio que sai do mundo das águas, porque o Senhor me mostrava. Muito diferente das sereias. Que no mundo das águas tem muitos demônios sereias que vêm em forma de serpente aqui na terra.
Amém? Porque no mundo das águas também tem serpentes marinhas. Mas, na verdade, a serpente, por ser um animal muito astuto, amém? Muito astuto, ele é muito usado no mundo espiritual. Já no inferno, há uma categoria de demônios que fazem homens e mulheres colocarem rasta. Amém? Esse espírito de rasta é um espírito contrário. Não é de Deus. Todas as pessoas que põem rasta, que usam essas coisas, não são do Senhor. Amém? Você que usa isso, você está a ser enganado. Estão a te enganar. Aleluia. Não acredita que isso é normal. Não acredita que isso não iria te comprometer, não iria afetar a tua salvação. Já afetou a tua salvação. Porque os rasta, você veja a estrutura dele, como é que é. Você veja que o rasta, todavia, aquele enrolamento, muitas das vezes usam fogo para prender o mesmo cabelo, e muitos deles não é o cabelo deles. Muitos dos que usam rasta são faixas, amém, de cabelos das outras pessoas, amém, que passam num processamento, amém, para ficar assim, e colocam assim artificialmente, amém, acrescentam. Mas no caso do Marcelino, né, supostamente é natural. O cabelo dele é o cabelo natural. Amém. Glórias a Deus. Deus, ele me dizia que isso é pecado. Quem faz rasta, quem faz isso aqui, Deus até nem usa esse termo rasta. Amém. Deus não usa esse termo rasta, não. Nunca ouvirás da boca de Deus a falar esse termo rasta. Porque é um termo escarnecedor. Amém. Todos os termos escarnecedores não saem da boca de Deus. Amém. Entretanto, irmãos, ali todavia, Deus me transparecia, Deus, ele me fazia entender mais uma coisa, do porquê que rasta é pecado, porquê que rasta esse aqui, a pessoa que usa rasta vai parar para as trevas, se torna filho das trevas, filho do inferno, porque isso aqui contraria a natureza de Deus. Amém? Contradiz a natureza de Deus. Isso é algo que abomina a Deus, é abominação. Isso destrutura, amém, a estrutura natural do cabelo. E tudo que nós fazemos no nosso corpo que destrutura, amém, deforma, outras deformações. Isso é abominação, isso é pecado, isso leva à condenação. Amém. A Bíblia diz claramente que os fios de cabelo nas vossas cabeças estão todos contados. Amém. E muitos acrescentam, diminuem. E muitos, todavia, glórias a Deus, eles usam certos produtos químicos para estar, sabe, não sei se alcançar o desejo dele de ter o cabelo dos sonhos, mas tudo isso diante de Deus é abominação. Amém. Não usa rasta. Você que tem isso de rasta como normal, sai disso. Saia disso em nome de Jesus Cristo. Porque rasta leva para os infernos. Amém. Rasta. Você veja o camarada que veio com esse espírito de rasta. É aquele aí, seja Bob Marley. Amém. Glórias a Deus. Liambeiro, drogado. Que é espírito de perturbação. Amém. Espírito de perturbação, espírito de depressão, espírito de feitiçaria, de macumbaria. Está tudo ali. Essas pessoas que usam rasta são usadas na feitiçaria inconsciente. Amém. Me refiro àqueles que usam rasta só por usar, porque gostaram, porque viram no outro que está bonito. Esses aqui vão parar lá na feitiçaria inconsciente. São usados lá no mundo das trevas. Agora, uma pessoa que está consciente na feitiçaria, usa rasta, ele sabe do porquê que tem que usar rasta. Ele sabe do porquê no mundo deles. Por que lhe obrigam a usar rasta? Ele sabe do porquê. Amém? É para subir de nível espiritual, satânico, diabólico, onde não há nada de Deus, não tem nada de Deus. Amém? Povo
É tempo de despertar. Desperta, povo, desperta, igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus também lá em 2021, ali o Senhor me mostrava assim, ali o Senhor me mostrava também, na visão, enquanto eu estava assistindo a live do Marcelino, me mostrava na visão, a visão descer no inferno. Amém? A visão descia nos infernos. Glórias a Deus que está vivo. Amém? E eu via a alma do apóstolo Marcelino no inferno. Amém? Glórias a Deus que está vivo, sendo atormentada por demônios. E os demônios tinham lhe arrancado a cabeça. Amém? E o Senhor mostrava para mim na visão. Eu via os demônios sedentos, eu via os demônios, eles sedentos para fazer isso. Amém? Aqueles demônios nos pensamentos dele, aqueles demônios eles pronunciavam, eles falavam que querem lhe ver no inferno para lhe fazer aquilo. Esta é a tortura máxima dele no inferno. Amém? Enquanto eu lhe assistia na live, eu de repente já não via mais a cabeça dele. Ele está a falar. Amém? O apóstolo Marcelino está a falar, mas eu não via mais a cabeça dele. Amém? Não via mais a cabeça dele. Amém? Glória a Deus que está vivo. E Deus me dizia que por causa do que ele tem feito, por causa das coisas que ele tem feito, amém, nos inícios, nos primórdios, se seguir nas diretrizes do Senhor, na humildade, na simplicidade, amém. Mas depois, quando acrescenta isso, quando se mete ali, quando começa a acreditar que acreditar que tem, acreditar que pode, acreditar que recebeu, amém. Não se consulta mais se vem de Deus, de onde é que está a vir a fonte. Toda fonte vai dizer que é fonte de Deus, mas os espíritos dos enganos enganam. Não estão de brincadeira para enganar. Não brincam de enganar os espíritos do engano, amém? Glória a Deus que está vivo. Toda unção que você receber, que não vem de Deus, e você falar que vem de Deus, você estará pecando contra Deus. Você estará buscando maldição na tua vida. Amém? Existem muitos profetas, apóstolos, pastores, amém, que hoje estão fazendo obras de milagres, cura, etc. Mas não é unção dada pelo Espírito Santo. Esta unção, esta graça não veio do Espírito Santo de Deus. É do engano, é do espírito de enganação. Amém? Profetas, pastores, apóstolos que usam miçanga, usam mascote no pulso, usam miçanga, coleira no pescoço, amém, usam fios, usam anéis, principalmente anéis, amém, exceto o anel de casamento, né? Glórias a Deus que está vivo. Muitos deles estão aliados com as trevas. Muitos deles não sabem que essa graça, essa unção, ou graça até não, essa unção, amém? Graça não, unção, amém? Aleluia, não está a vir da parte de Deus, amém? Não está a vir da parte do Senhor Deus, amém? Então toma muito cuidado. Muitos, por ansiar ser usado em cura, milagre, manifestar poder, expulsar demônio, muitos ministros caíram na rede do diabo, na cilada de Satanás. Hoje são grandes satanistas porque não vigiaram, porque eles se apressaram, amém? Foram se apressar em ser usados, aleluia, e acabaram cair no buraco de Satanás, na gaiola do diabo Satanás.
Então, amados em Cristo Jesus, vamos ter muito cuidado. Amém. Não é tempo de brincar, não é tempo de se distrair, é tempo de despertar. Jesus Cristo está a voltar. Aleluia. Cristo Jesus está a voltar e não quer perder a tua alma. Jesus não quer que você se desvie. Jesus Cristo não quer que você perca a tua salvação. Amém. Aleluia. Então, neste vídeo que você possa despertar, você que é seguidor do apóstolo Marcelino Mário Bento, você que é da igreja Sou da Justiça, salvação de todas as nações, pensa muito bem, amém? Vai pensando muito bem, vai analisando as doutrinas que você aprendeu lá, amém? Porque a salvação não está só nessa igreja. A salvação não está só na igreja do apóstolo Marcelino. A salvação está em toda a igreja que obedece à palavra de Deus, toda a igreja que segue com a palavra, toda a igreja que verdadeiramente, sabe, tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A salvação está lá, exceto aquelas igrejas que usam estátua, usam imagem de escultura, igrejas espíritas, igrejas, sabe, que a visão é muito contrária, ou foge das Sagradas Escrituras. Essas não. Mas uma igreja onde Cristo Jesus é onde, sabe, está em frente, amém, da igreja, onde a palavra é o centro. Então essa igreja verdadeiramente, a salvação pode ser alcançada ali. Amém. Aqueles que buscarem a salvação. Amém. Então não caia na mentira do diabo Satanás, que para você ser salvo tens que ser da igreja do apóstolo Marcelino, conforme esses seguidores dele, né, que me ameaçaram de morte. Ficaram aí a me falar. Ficaram aí a falar que ninguém vai ser salvo se não ser da igreja deles. Amém. Vai ser numa igreja onde você vai começar a usar coisa de macumbaria. Vai ser numa igreja onde você vai usar miçanga colera com a fotografia, com a imagem esculpida do apóstolo Marcelino. Um homem vai começar a andar com fotografia, com cara de um homem no teu peito. Amém. No teu pulso, você vai andar assim, você acha que ali você vai se salvar? Igreja de idolatria, igreja que não tem diferença com a igreja católica. Pensa muito bem. Pensa muito bem, analisa a vida que você está a seguir. Analisa muito bem o caminho. Amém. O caminho que você tem trilhado em nome de Jesus. Se o que você está a fazer é certo, mas a palavra de Deus, ela é a verdade. Fora da Bíblia Sagrada não existe verdade. A verdade está nas Sagradas Escrituras. A verdade é Jesus Cristo. Amém? Não deixa que te engane em nome do Senhor Jesus. Desperta. Amém? Só o fato deles dizerem isso, que a salvação só está lá. Nessa igreja, Sou da Justiça, já erraram, já pecaram grandemente contra Deus. Amém? Já contradizeram as Sagradas Escrituras. Amém? A Bíblia diz que Deus é Deus de todos os povos, raças, tribos e nações. O sacrifício de Jesus Cristo, amém, glórias a Deus, ele isentou, amém, ele isentou da lei, isentou dos estabelecimentos que a salvação era só para a casa de Israel. Hoje a salvação alcançou todos os 4 cantos da face da terra, todos os continentes que existem sobre a face da terra, todas as nações, não sobra nenhuma. A salvação de Cristo Jesus chegou porque o reino de Deus chegou. Jesus disse: arrependai-vos dos vossos pecados, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Amém. Glórias a Deus que está vivo. Pregai o evangelho a toda criatura. Amém. Toda criatura e raça. Quem crê e foi batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Amém. Glória a Deus que está vindo. Então não acredita nas mentiras de Satanás, da boca desses seguidores do Marcelino e no próprio apóstolo Marcelino, que está enganando o povo de Deus. Amém. Sai do engano em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não aceita isso na tua vida. Não aceita em nome do Senhor Jesus Cristo, porque amanhã pode ser muito tarde. Então, amados irmãos, depois de eu receber as ameaças, né, dos seguidores do apóstolo Marcelino, do primeiro seguidor dele, né, no Facebook, meu coração palpitou assustadamente. Eu fiquei assim,
admirado, eu fiquei intimidado. Mas depois eu voltei para mim. Esta aqui não é a primeira pessoa que está me ameaçando de morrer. Já foram várias pessoas e a maioria são sempre satanistas que me ameaçam de morte, que me dão data de morrer. Amém. E eu disse, eu vou perguntar para Deus por que esse homem está me estipulou data que eu vou morrer. Era numa, se não estou enganado, se não estou errado, era numa terça-feira. E ele disse que no fim de semana, ele me disse que até no fim de semana, naquela própria semana, eu iria ficar doente. No fim de semana eu iria adoecer. Amém. E quando eu ficar doente, era um sinal, né? Que eu iria morrer já. E aquela semana, supostamente, né? Eu morreria naquela semana já. E eu ficaria doente para ele pedir desculpa. Ele me disse quando eu ficar doente, ele me disse que eu tinha que lhe pedir desculpa. Amém? Que eu tinha que lhe pedir desculpa. Desculpa de quê? De eu lhe dizer que é pecado, porque ele tinha postado no story. Ele postou no story, né? A imagem esculpida. Amém. A imagem esculpida do apóstolo Marcelino, de miçanga, colera e mascote. E eu comentei o story dele, lhe dizendo que isto é idolatria. Isto é idolatria e leva para o inferno. Por eu lhe chamar a atenção dizendo que aquilo era idolatria, que falam que é mata-bruxo, que o apóstolo Marcelino nos ensinou que é mata-bruxo. Amém. Aí, todavia, lá ele começou a comentar comentários de ameaças, me ameaçando, me dando datas e tudo mais, que eu ia ficar doente no fim de semana e que eu tinha que pedir desculpa. Se eu não pedisse desculpa, então eu haveria de morrer. E eu lhe disse, eu escrevi que ninguém vai morrer. Ninguém aqui morreria. Mas ele fez provas, fez tantas provas, começou a dizer, como quem diz, ele disse, um de nós vai ter que morrer. Ou você, ou sou eu. Ele começou a se prometer, começou a fazer promessas em nome do Deus dele, que é o Elias. Amém. Aleluia. Começou a defender os Marcelinos. Amém. E eu nem poderia perder meu tempo com essa aqui. Depois, quando fui orar, fui perguntar a Deus por que esse homem ele está a me ameaçar de morte e me estipulou dias, se não foi ele que me deu a vida. Ali Deus me disse, né? Deus me disse para não perder tempo com esta pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Ele blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. E Deus me perguntou por que eu estava a perder o meu tempo a lhe responder. Glórias a Deus que está vivo. Então, amados irmãos em Cristo Jesus, eu, naquela semana que ele me ameaçou de morte, eu não fiquei sequer doente, eu não adoeci, amém. Eu não lhe pedi desculpa nenhuma, amém. Não lhe pedi nenhuma desculpa, mesmo se eu adoecesse, eu disse, mesmo que se eu adoecer, eu não vou lhe pedir desculpa. Eu até conversei com meu irmão, conversei com meu irmão biológico, eu falei, se eu ficar doente, eu não vou lhe pedir desculpa. Não vou lhe pedir desculpa. Não foi ele que me deu a vida. Quem me deu a vida foi Jeová, o Todo-Poderoso Deus. Glórias a Deus que está vivo. O tal fim de semana chegou. Sábado e domingo eu, cheio de saúde, bem vigoroso. Cheio de vigor e força. A respirar o ar puro. Amém. Glórias a Deus, cheia de saúde, até nos dias de hoje, estou aqui. Estou aqui, cheia de saúde, amém. Aleluia. Ei. Glórias a Deus, não adoeci, estou aqui na graça e misericórdia do Pai Celestial. Amém. Glórias a Deus que está vivo. E o meu coração também não estava mais nisso, amém. Eu lidei de louco. Amém, loucos. Glória a Deus que está vivo. E depois de algumas semanas é quando eu fiz a denúncia. Amém. Fiz o screenshot das mensagens e partilhei no Facebook.
lhe denunciando, amém, que me ameaçou de morte e tal e tal e tal e tal. E ali ele veio comentar, amém, e me ameaçou de novo de morte, como já falei. Aleluia. Me deu mais... Ai, Senhor, misericórdia. Ele estava usando um termo bem esquisito, sabe? Ele estava a falar que nos sacrificaram. Esses são puros fungapas, esses são puros satanistas, esses aqui. Tá vendo mesmo? Eles falam de sacrifício, eles estão a falar de uma forma que eles te sacrificam, eles fazem mesmo rituais mesmo para você morrer mesmo direto, fazem mesmo oração contrária, eles usam mesmo aquele objeto mata-bruxo, aquela miçanga, que o apóstolo Marcelino nos ensinou que é mata-bruxo, que todos que se meter com o Marcelino vão morrer através daquele talismã, amém, daquela obra de macumbaria. Eles usam essa obra de magia negra, amém, para lançar macumba, lançar feitiço nos filhos de Deus. Não só nos filhos, não vou dizer filhos de Deus, né? Nas pessoas que chamam a atenção, nas pessoas que os repreendem, nas pessoas que vão em contra da realidade deles, porque a realidade deles está fugiu muito das Sagradas Escrituras. E a Bíblia diz: aquele que traz um outro evangelho, fora daquele que já foi deixado, amém, que seja amaldiçoado, ainda que seja um anjo que venha anunciar, amém, um outro evangelho, que seja amaldiçoado esse anjo também, amém. Esses têm que ser amaldiçoados em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eles trouxeram outro evangelho, amém. Não perca o teu tempo com esses aqui. É como os seguidores do Cacau Felipe, você só vai perder o teu tempo em tentar lhes despertar. Eles não vão acordar porque eles já blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus. Muitos deles blasfemaram contra o Espírito Santo, por isso você vai perder o teu tempo a conversar com uma pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Amém. Levanta, rabachaca, tarabadai. Então, amados em Cristo Jesus, vão refletindo em nome de Jesus, amém. Reflitam, analisam a condição espiritual, amém. Analisam em nome do Senhor Jesus, porque isso não está bom, amém. Isso não está bom, não. Esses aqui estão enganando muita gente, estão levando muita gente para o inferno, aleluia. Estão enganando muitas pessoas, rabachacata, rabacanda, rabasaia. Mas a verdade será dita em nome de Jesus. Não temas, amém. Jesus Cristo foi perseguido, amém. Jesus Cristo lhe ameaçaram de morte. Jesus Cristo até fugiu noutra aldeia para escapar a vida, porque ainda não era o tempo dele de morrer. E a morte, a profecia disse que a morte seria de cruz, que seria crucificada. E muitas das vezes judeus queriam matar Jesus, até pedra pegaram para lhe apedrejar. Jesus teve que fugir, amém. E por causa de Jesus vamos ser perseguidos, mas não se cale. Se você decidiu ser cristão, amém, então assuma a responsabilidade, amém. Vá com Cristo até o fim, em nome do Senhor Jesus. Denuncia o pecado, denuncia as heresias. Todos os hereges têm que ser denunciados em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Glórias a Deus que está vivo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu fui muito ameaçado de morte, mas estou aqui, estou em vida, graças a Deus, amém. Glórias a Deus que está vivo. Não tema, em nome do Senhor Jesus Cristo. E se nesta mensagem, recado que eu trouxe, se tiverem seguidores do apóstolo Marcelino, me escuta bem, amém. Seguidores do apóstolo Marcelino, seus endemoniados, seus possuídos, me escutem bem. É tempo de vocês se arrependerem. Se arrependam dos vossos pecados. Se é que ainda há salvação para vocês, arrependam-se dos vossos pecados, convertam-se a Jesus de verdade, saem do engano, saem da gaiola do inferno, em nome do Senhor Jesus Cristo. A salvação está em Jesus Cristo. O apóstolo Marcelino, ele prega muitas heresias mesmo, amém. Ele começou bem, mas acabou mal, amém. Começou bem, mas infelizmente acabou mal.
Amém? No início, muitos cristãos acompanhavam o apóstolo Marcelino. Por que muitos cristãos deixaram de acompanhar o apóstolo Marcelino? Porque começaram a ver que ele começou a trazer um outro evangelho. De la nada começou a pregar uma outra palavra. Amém? É terrível isso. Ele começou aí a falar que ele e Jesus Cristo, o Espírito Santo são um só. Ele e Jesus são um só Espírito. Hein? Amados no Senhor, é para que tudo isso? É para que tudo isso? Começar a falar, eu destruí a Igreja Universal, vou destruir também a Igreja Pentecostal. É para que tudo isso? A igreja, seja universal, seja pentecostal, como qualquer uma outra igreja, lá tem trigo, como também tem joio. Amém? Lá tem trigo, como também tem joio. Assim também como na tua igreja, apóstolo Marcelino, se você, apóstolo Marcelino, estiver a ver esse vídeo, escuta bem no que eu estou a falar. Mesmo também na igreja onde você pastoreia. Na igreja onde você pastoreia, lá também tem trigo, também tem joio. Amém? Aí também na tua igreja, também tem pessoas de Deus e tem pessoas do diabo. E que se as pessoas de Deus despertarem, vão sair dali a tempo. As pessoas que não endurecerem o coração, se as pessoas realmente lutarem, o Espírito Santo vai lhes tirar dali. Porque essas igrejas que o Jesus Cristo já não é mais o centro do Evangelho, ainda falam de Jesus, ainda pregam Jesus, mas Jesus já não é mais o centro do Evangelho. O centro do Evangelho virou o apóstolo Marcelino, virou o apóstolo, virou o profeta, virou o pastor. Amém? É triste esse cenário todo, é muito triste, irmãos. Aleluia. Então vamos ter muito cuidado. Jesus nos ensina a amar, Jesus nos ensina a perdoar, e essa igreja, ela não guarda esses princípios, esses valores das Sagradas Escrituras. Amém? Essa igreja já vem com ódio, já vem com fúria, ela se põe no topo. Pronto, essa é a igreja. Como quem diz, salvação só está nessa igreja, fora da igreja, fora só da justiça, não há salvação. É qual é burro, é qual é burra, que vai mesmo acreditar nisso. São mesmo as tuas ovelhas, apóstolo Marcelino. São mesmo vocês que são seguidores do apóstolo Marcelino, que estão tolos, que estão cegos, que acreditam nessas mentiras. Até quando vocês vão continuar na cegueira? Até quando vocês, eu não sei se andam a ler como a Bíblia, me dizem como é que vocês andam a ler a Bíblia, como é que vocês leem a Bíblia então? Como vocês estão a ler a Bíblia? Para serem enganados dessa forma, me falam só, para serem enganados assim? Jesus nunca ensinou isso, Cristo nunca ensinou desta forma. Haja mudança em nome de Jesus, amém? Eu vou terminar já daqui a pouco. Glórias a Deus que está vivo. Haja mudança em nome de Jesus. Jesus Cristo está a voltar, e se você não despertar, se você não acordar desse sono profundo, se você não todavia acordar e com os olhos da fé poderes enxergar que você está debaixo do engano, vai ser tarde demais, amém? Vai ser muitíssimo tarde demais. Abra o teu coração, desperta em nome de Jesus Cristo, porque Cristo Jesus está a voltar, amém? Jesus Cristo está voltando, Ele não quer perder a tua alma, amém? Jesus não quer perder a tua alma, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa entender os mistérios de Deus, você possa se alinhar somente na palavra, você possa viver somente aquilo que Jesus Cristo disse, não viva aquilo que o homem está a dizer, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, não vai
em igrejas que te prometem, amém, você todos os teus problemas acabar, que vai te prometer mudança de vida, a te prosperar, hein? Essas igrejas que, onde, sabe, vem com esse marketing de milagres, de cura, hein? Você deve parar e você deve refletir, hein? Se a salvação está aí, amém? Porque Jesus Cristo, quando saía pelas ruas, antes de manifestar cura, antes de Jesus estar curando, hein? Jesus Cristo, ele pregava primeiro. Jesus Cristo, ele levava o povo a arrepender-se, em arrependimento. Mas hoje em dia as igrejas viraram marketing, infelizmente viraram marketing, hein? Vem, aleluia, se você está passando por uma aflição, você que tem enfermidade tal, você que tem enfermidade X, vem aqui você vai ser curado, aleluia, vem experimentar o poder de Deus aqui, você verá. E ali as pessoas a correrem, correrem mesmo rápido, e lá. E muitas das vezes, esses testemunhos, muitas das vezes, é manipulação, muitas das vezes. Não é que a pessoa foi curada. Existem pessoas até que naquele momento vai acontecer uma suposta cura, uma suposta milagre, mas depois volta de novo, porque não foi o Senhor quem operou. Amém? Porque muitas das vezes não foi o Senhor quem operou. Mas se a cura permanece, existem pessoas que vão nas igrejas de líderes corrompidos, em que ele foi curado porque ele, com a fé, a sua fé, a fé que ela depositou mesmo em Deus, em Jeová, amém, Deus vai se compadecer e vai lhe curar, não por causa não por causa do homem, mas por causa da sua própria fé, amém. E é mais em pessoas até que nem eles põem a mão na cabeça, nem eles tocam, amém. Mas para em questões de, como eu diria, em questões todavia de estar escapando, sabe, de obras de engano, para você escapar de obras de enganação, para você não ser vítima, melhor convém não ir nessas igrejas, não ir nesses lugares, amém. Glória a Deus. Você veja que nessa igreja do apóstolo Marcelino, praticamente ali repetem sempre esse termo: Elias está na tua terra. Praticamente eles encantam, até tem louvor, aquilo não é louvor, música, até tem música de Elias já está na tua terra. Eles ficam aí a saltitar, ficam aí a pular, a pulular ali, a exaltar o Marcelino, a lhe exaltarem, a lhe enaltecerem. Para que tudo isso? Ao invés de exaltarem a Jesus Cristo, estão a exaltar o homem. Estão a exaltar o homem. Amém. Isso é muito triste, amém? É muito, mas muito triste, irmãos. Glórias a Deus que está vivo. Graças a Deus nós temos a palavra, graças a Deus, pela palavra nós não somos enganados, amém? Só é enganado quem quer ser enganado mesmo, mas é o que tenho a palavra, eu não aceito ser enganado. Eu nunca vou aceitar, nunca vou deixar ser enganado. Amém? Nem as doutrinas do apóstolo Marcelino, nem essas mensagens dele, nenhuma outra igreja, porque eu já conversei com pessoas de igrejas hipócritas, igrejas com espírito contrário, tal como os do Cacau Felipe, como já falei, e também dos seguidores do William Branham, a mensagem de último tempo. Aleluia, glórias a Deus que está vivo. E muitas outras igrejas esquisitas que trazem doutrinas estranhas, tá a ver? E sempre falam, tá a ver? No caso dos seguidores do William Branham, que também falam que o William Branham é o Elias. Amém? Que é o Elias. É bem complicado isso. É complicado e triste ao mesmo tempo, irmãos. Nada. Ai, esse povo aqui, Senhor, misericórdia. Então, amados no Senhor, é isso. Amém, irmãos. Deus seja louvado por tudo.
Deus seja louvado em nome do Senhor Jesus. Que esta mensagem, amém, este recado possa despertar a tua vida, amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não deixa que vos enganem. Cristo Jesus é a verdade. Fora de Cristo não há outro Salvador, amém. Fora de Jesus já não há salvação. Então, busque somente a Jesus. Faça sempre uma sondagem. Amém. Faça sempre uma sondagem da igreja onde você está a frequentar. Qual é o Espírito que está a operar nessa igreja? Faça sempre essa sondagem. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para amanhã, naquele grande dia do Todo-Poderoso Deus, você não chorar. Amém. Você não se arrepender. Quando Jesus te falar, apartai-te de mim, você que pratica o pecado. Aleluia. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Se tiver que acrescentar, se tiver para eu falar mais coisas, né? Eu vou fazer um outro vídeo, live, amém. Aleluia, glórias a Deus. E Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Soberano Deus e Pai, te dou graças por tua bendita e infinita misericórdia. Espírito Santo, seja com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Lave-nos com teu sangue, venha nos purificar, Pai Santo. Venha transformar nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai Santo, que o Senhor venha despertar o povo, venha despertar a igreja, Senhor. Desperta cada um de nós, em nome de Jesus, soberano Deus. Seja conosco, Pai Santo. Vem, Senhor, em nossas vidas, Senhor, aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai Santo. Todos os planos de Satanás possam cair por terra, sejam destruídos, Pai. Sejam dissipados em nome de Jesus. Sangue de Jesus tem todo o poder, aleluia. Vai tocando, Pai, vai lavando, Pai, vai quebrantando, vai transformando, Espírito Santo. Em nome de Jesus, aleluia. Rabachakata rabakanda. Pelo poder que há no sangue de Jesus, ó Pai da glória. Aleluia, não deixa o povo perecer. Não deixa a igreja morrer. Não deixa, Pai, espírito do engano, Pai, entrar na igreja. Desperta a igreja, Pai Santo. Pelo poder que há no sangue de Jesus, ó, aleluia. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai Santo. Ó Todo-Poderoso Deus. Tudo deixamos em tuas santas mãos. Amém e amém. Aleluia. Glórias a Deus. Então, não se esqueça de compartilhar, subscrever ao canal. Compartilhe, subscreva-se. Deixe o seu like. Amém. Vemo-nos à próxima oportunidade.